Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano. Hoje nós estamos no quadro de convidados e temos uma convidada super especial que é a Gislaine Amaral. E hoje, nesse mês de maio, né, mês do Dia das Mães, mês das noivas também, né? Então, acredito que é um mês bastante feminino. Então, nada melhor do que bater um papo com a Gislaine, que é especialista no assunto e vai falar um pouco, trazer um pouquinho para nós sobre esse assunto, sobre esse complexo materno, sobre essa ligação com o feminino. Né? Então, Gi, gostaria que você se apresentasse aí para nossa audiência, falasse um pouquinho de você, para daí a gente poder começar aí nesse bate-papo bem gostoso. Obrigada, Ali. Obrigada pela participação aqui com vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Eu sou a Gislaine Amaral. Trabalho com complexo materno já fazem 2 ou 3 anos que eu comecei a trabalhar inteiramente com esse complexo. Porque antes eu já trabalhava com as terapias, mas aí o complexo materno foi uma experiência minha com a minha filha. A partir dali, eu comecei a estudar e a entender um pouco mais. Eu já tinha estudado tudo isso antes na psicanálise, porém, essa informação ainda estava aqui, ela não tinha descido para o meu sentir. E aí, quando eu passei pela experiência, eu entendi realmente o que era esse complexo materno. Legal. E conta um pouquinho da sua história para nós, Gi, para daí a gente entrar no assunto. Como que você chegou nos mundos da terapia? Da terapia. Pois é, eu tinha o padrão de autoabandono, então para mim foi muito difícil eu e por mim mesma. Veio a minha filha com problemas, desde pequena, ela tinha alguns probleminhas que a gente não conseguia resolver pela medicina tradicional, e aí eu comecei a ir pelo mundo alternativo para entender mais como eu poderia ajudar ela. E dessa Que forma eu me interessante. encontrei. Que bacana. E se especializou daí no assunto também, né? Que E aí legal. depois, na adolescência dela, veio essa parte, então percebe que veio desde pequena, já ela veio um pouco para me levar para esse lado, porque eu por mim mesma eu não conseguia ir, mas pelos filhos a gente acaba indo, né? Sim, exatamente. Aquela história, ou é pelo amor ou pela dor, né? Eu Às ia vezes a gente tem que falar passar isso. pela dor para correr atrás, né? Isso. É bem legal. É bem-vinda, viu, Gislaine? Prazer ter você aqui. Então, Gi, vamos começar esse assunto, né? Explica para nós o que que é o complexo materno, como ele funciona, né? Todo mundo tem complexo materno? Sim, todo mundo tem. Eu tenho essa questão que já várias perguntas me vêm com esse questionamento. Todo mundo tem o complexo materno? Como é? O que é esse complexo materno? Basicamente, é a nossa experiência, a nossa vivência que a gente teve com a mãe. Então, são as emoções que a gente teve lá, as nossas crenças, as imagens internas que foram construídas relacionadas à experiência materna. E aí você pode me perguntar, tipo assim, tá, mas não fui criado pela minha mãe. É, eu Você ia vai ter perguntar isso. você tem dois trabalhos. Você vai ter o trabalho de fazer a individuação da tua mãe mesmo sanguínea, e aí a mãe que te criou. Porque aí você vai ter essas duas percepções que vão estar em você. Porque quando a gente é gestado, a gente já começa esse complexo materno. O complexo materno começa na gestação. E aí é muito da experiência de cada um. Por exemplo, os irmãos, cada um pode ter vivido de uma forma diferente a mesma coisa, porque aí vem com aquilo que eu trago para trabalhar. O jeito que eu olhei para aquilo ali, o jeito que ficou em mim. Porque, por exemplo, assim, às vezes a minha mãe não me rejeitou, às vezes rejeitou, teve a rejeição mesmo, e às vezes não, foi uma percepção minha. Porém, aquilo ficou em mim como uma rejeição, e eu preciso olhar para isso. Isso serve então de, como eu posso dizer, até para pessoas que foram adotadas, né, ou que realmente não conviveram com a mãe, ou, né, então tem a mãe biológica, né, que deu ali a luz, e tem a mãe de criação. Então, ambos as energias, vamos dizer assim, elas habitam em você e existe algo. A gente sempre fala, né, Chan, que aqui no canal, né, que tudo serve a um propósito. Então, por mais que doloroso, né, por mais que Hum. isso cause dor, né, pra gente, para as pessoas quando a gente olha para nossa história, né, mas tudo serve a um propósito. Então, inclusive, essas duas figuras, imagino,
Olha que engraçado que me veio na cabeça, né? Eu acho que, na verdade, as pessoas que têm duas mães, né, foram até privilegiadas, é porque tem duas. Normalmente a gente tem uma só, né? Então, olha, mesmo na dor, né? Mesmo aquilo que é ruim pode se transformar numa coisa boa. Então, aquilo pode, é, a pessoa, ela tem a oportunidade de ver o que que precisa ser resolvido, né? Com essa situação, né? Acho que sobre ter duas Exatamente mães, isso. tudo depende do ponto de vista, né, Gi? Tudo Sim, depende, né? Vai O lá, jeito Gi. que a gente vai enxergar isso, né? É. Porque no início, quando tá na dor, isso é bastante doloroso. Porém, uhum, depois, quando a gente já faz todo esse processo, aí sim a gente consegue chegar nessa parte onde a Ali estava falando, que aí é como se você tivesse dois impulsionadores para você sair do lugar. Mas até a gente chegar é aí, isso que eu ia falar. é complexo, né? Traz muita coisa nesse lugar. E aí eu gosto de lembrar que a gente está falando de um vínculo que ele é profundamente humano e essencial. A mãe, aqui, como uma função materna, ela costuma ser esse nosso primeiro contato com o cuidado, com o pertencimento, com a sobrevivência. E aí ela nos molda, esse complexo materno nos molda. É como se a gente tivesse um molde. Como que eu aprendi a me relacionar? Eu aprendo com a minha mãe. Vem desse complexo materno, vem de lá de trás. Esse molde, como que eu me formatei? O que que eu achei que foi necessário? O que que eu precisava ali? O que que eu precisava ser para ser amado? Geralmente a criança fica inconscientemente essa pergunta e aí ela procura essa resposta na mãe. O que que eu preciso ser para ser amado? E aí eu me moldo. Eu vou nas minhas relações com o mesmo molde. Pensa numa costureira que tem um tecido com formato de coração. Não importa o tecido que ela colocar, aquele molde vai ser sempre em formato de coração. Assim somos nós, com as nossas relações, com os nossos relacionamentos. Porque aí eu vou estar me relacionando da mesma maneira. O pano de fundo vai ser o mesmo, é igual para todos. E aí eu preciso olhar para sair desse lugar, mudar esse formato de vinculação. Como eu me vinculo ao outro? Olhar para isso é muito importante. Aqui a gente está falando dessa forma de como essa experiência ficou registrada dentro de nós, dentro da nossa psique. E Uhum. ela continua atuando na nossa vida adulta. Como se fosse um programinha instalado. Ele fica Ex- rodando. Exatamente isso. Porque as pessoas, eu vejo que elas relutam muito em aceitar, ou pelo menos aceitar a ideia, né, de que nós somos formadas por moldes, né, por esses moldes no qual nós nos relacionamos na vida, né, na nossa primeira infância. E o quanto a mãe, ela é uma figura essencial, né? Ou presente ou ausente, ela é uma figura essencial. E lógico que o pai também é, né? Mas é que nos primeiros anos de vida, a mãe é o universo da criança, ela é tudo para a criança, né? É como a criança se vincula à mãe, né? Então, o quanto é necessário a gente começar só a aceitar essa ideia de que tudo, grande parte do que fazemos está vinculado a essa primeira infância, né? A esses primeiros momentos de vida, de cuidado, de receber amor, afeto, né? Exatamente isso, Chão, porque olhar para isso é primordial. Porque eu posso não ter uma relação com a minha mãe, ou posso ter aparentemente uma relação boa, tudo não tem problema, mas olhar para como foi formatado isso é muito, muito importante. Porque olhar para trás e perceber como que eu me vinculo, qual é a forma que eu me vinculo, trazer para a consciência e sangrar, porque geralmente, se nós que já estamos numa era onde temos várias coisas para a gente começar a se tratar, várias formas de tratamento, tu pode escolher da forma mais tradicional, como várias alternativas que tem. Mesmo assim, ainda a gente está engatinhando na nossa evolução e olhando para trás, quando não tinha isso, É como eram os verdade. nossos pais? Quanta dor teve ali, quanta repressão, quantas coisas ficaram ali sem ser vistas.
Então, como que não tem dor? Geralmente vai ter dor. E aqui a gente não está olhando para culpar a mãe. Não é isso. É para entender essa vinculação, sangrar essa dor e poder deixá-la no passado me vincular de uma forma saudável, Perfeito. tanto com os pais como com a mãe. Mesmo porque, né, Gi, é sobre o meu ponto de vista como filha, né, de tudo aquilo que eu estou recebendo, né? Porque se eu tenho irmãos, por exemplo, cada um vai receber da mãe de um formato, né? Porque cada um tem uma história individual, como essência, como espírito, como experiência aqui na Terra, né? A mãe é a mesma. Porém, cada filho vai ver, receber da mãe de um formato, não é isso? De um jeito. A percepção, né, de É, cada um vai ser diferente, né? É, porque é conforme com que aquilo que a gente já vem para trabalhar também, né? Então, o que a gente já veio fazer aqui, aí a gente já vê e a gente já tem as nossas dores. E aí starta muita coisa com essa relação. E por que que a gente olha para a mãe? Porque eu já tive essa questionamento também. Tá, mas e por que que com a mãe primeiro? Por que que é mais é a mãe? Porque percebe que a gente foi formatado na barriga da nossa mãe, a gente sentiu o que ela sentia. O pai tem a sua importância. Fazer esse corte desse cordão simbiótico com a mãe. Mas se ele também não fez com a mãe dele, ele não tem como fazer aqui comigo como filha. Perfeito. Eu Então, é costumo homens e mulheres, né? É, eu costumo dizer até, né, eu lembro, né, quando a gente fala sobre esse assunto, eu sempre lembro assim, né, que quando a nossa mãe estava sendo gerada no útero da nossa avó, nós já estávamos existindo também, porque somos, né, viemos a partir daquele óvulo que estava em desenvolvimento. Ou seja, quando a nossa mãe estava sendo gerada no útero da nossa avó, a gente também já estava, de alguma forma, né, estando em contato com tudo aquilo ali, né? E tá na genética, é o nosso gene, é o nosso DNA, não tem como fugir, né? Então, tem coisa que, por mais que a gente, quando a gente entra e começa a entrar em contato, né, com as nossas questões, né, que a gente começa a perceber os nossos padrões, e por mais que a gente se esforce, né, a gente fala, ai, mas eu não queria ser assim, né? Aí eu já entendi que eu faço isso, mas eu não consigo fazer diferente. Porque tá ali na genética, né, Gi? E eu acho que olhar para isso é muito importante você entender, né, que tem padrões que não são exatamente seus, mas que você de alguma forma herdou, porque faz parte dessa ancestralidade, né? É esse fio genético, né? E como você falou assim, eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Então, se hoje nós temos que fazer esse papel e olhar para tudo isso. Se elas não conseguiram curar nelas, nós temos essa responsabilidade de curar em nós, para não perpetuar isso, né, Gi? Para as minhas filhas né, e filhos e assim vai, né? Eu acho que isso, até quando eu falei a questão das duas mães, que eu trouxe já com esse olhar positivo, é porque a gente já tá aqui bastante terapeutizada, né? A gente já tá é, nesse caminho já faz alguns anos. Então, a gente consegue começar a olhar por um lado positivo, né, dessas situações. Mas a gente entende, né, que você que está aí, né, do outro lado, não vai, nem sempre vai ter esse olhar positivo, vai estar em dor e tá tudo bem, né? Sinta essa dor, né? Que nem a gente falou, às vezes tem que sangrar. Né? E tá tudo certo. A gente já tá terapeutizada, a gente consegue ver com bons olhos, mas se você tá em dor e ainda, né, tá olhando de maneira ainda, como eu posso dizer, não é negativa, mas em dor mesmo, né? Tá tudo bem, o objetivo é justamente você começar a entender, né, para sair da dor, né? Gi? Se acolha nesse momento, né? Seja a tua mãe Uhum, interna que acolha você mesmo, que traga essa dor para fora e deixa você sentir. Não reprima isso, isso é muito importante. Olhar para isso e deixar essa dor existir, porque talvez ela não pôde existir. E aí que é o tal do sangrar que a gente fala. É quando eu consigo sentir essa dor na totalidade e deixar ela vir para fora, para aí sim eu poder caminhar diferente, fazer diferente. E aí tu traz bastante fala, Ale. E aí eu fui lembrando de quando eu passei por essa dor com a minha filha na adolescência. E que foi bastante
porque eu já estava, já tinha, já fazia, já era terapeuta, já estava nesse caminho já há algum tempo. E eu percebi, eu entrei em dor porque eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa que a minha mãe fez comigo. Eu estava fazendo com a minha filha, só de uma forma diferente. Eu já Hum, tinha com, entendido o meu processo, com outra porém roupa. com outra roupa. Então era meio assim para me enganar um pouco, assim para mim não Hum, perceber. E aí eu estava fazendo, e quando eu percebi aquilo aí, eu entrei em dor, aí eu percebi, eu posso fazer diferente. Eu preciso ressignificar isso, fazer esse corte aqui atrás, para que eu não perpetue na minha filha, para que eu tenha, que eu deixe essa autonomia para ela, eu dê essa autonomia. Porque quando a gente está na simbiose com a mãe, nesse complexo materno negativo, a gente está nessa simbiose muito grande com a mãe. Essa é uma ligação muito grande. Por mais que eu possa não ter contato com ela físico. Eu posso estar ou morando em outro país, mas eu posso estar ainda na simbiose, mergulhada naquele complexo materno ali, tão grande que eu não tenho individuação. Eu não tenho diferença entre o que é a minha mãe e o que é eu. Em alguma faceta da minha mãe, eu pego uma partezinha da minha mãe e aquilo eu replico na minha vida. Eu trago aquilo como verdade. E aí passar pela essa individuação, sair desse processo simbiótico, que é essa fusão. Porque todo mundo passa por esse processo simbiótico. Todo mundo vai fazer esse caminho. Porque a fusão é quando a gente está lá na gestação, né? Onde uhum. é como se fosse um só. Pensa E no aí cordão, né? Pensa no cordão, me vem muito a imagem do cordão nesse momento, né? é exatamente isso, tá tudo interligado. E aí o natural seria que o filho é dependente da mãe enquanto pequenininho. Mas a mãe não pode ser dependente do filho. Que E a acontece. maioria das vezes acontece que tem essa dependência. Não é só o filho que precisa da mãe, a mãe precisa do filho. E aí fica essa mensagem inconsciente para o filho, que ele precisa ou cuidar dela, ou deixar que ela cuide dele o tempo inteiro, para que isso permaneça esse vínculo. E aí essa simbiose não se rompe. Quem deveria entrar para cortar essa simbiose? O pai, mandar para o mundo, deixar para o mundo. Mas se o pai, como eu falei antes, se o pai não fez esse processo lá com ele não tem força para fazer esse processo, esse corte nessa vida, nesse lugar ali. E aí, esse é um processo que eu vou ter que trabalhar, para mim fazer esse rompimento. Não é do vínculo em si, é da mudança do vínculo com a mãe, como eu me vinculo. Quando eu faço essa mudança aqui, eu vou fazer, consequentemente, eu vou fazer nas outras relações também. A individuação, né? Só para deixar claro, também passei isso, né, com a minha filha. Via muito eu fazendo coisas igual a minha mãe fazia, que eu reprimia, que eu condenava, né? Tipo, como eu tô fazendo igual? E aí eu ficava me sentindo muito culpada, muito mal. E eu falava, eu preciso fazer diferente, eu não posso fazer igual. Se eu não gostei de receber e se eu condeno até hoje, como eu vou fazer? Mas tá tão forte, né? Porque não tá elaborado internamente, né, em nós, que você só vira uma batalha. Eu me via como uma batalha, tentando ser diferente com a minha filha, né? Então era uma batalha interna grande. Que foi quando eu comecei a entrar mais em contato com vários tipos de terapia, né? Assim, outras terapias. Foi começando aqui e ali, porque era uma busca de querer ser, né, de diferente. E o que eu ia te perguntar é que essa individuação, ela tem uma fase que deveria acontecer naturalmente, a individuação? Existe isso? Sim, sim, ela seria na adolescência. Ah, Percebe que ela começa bem devagarinho, quando tem lá a birra dos 2 anos da Uhum, criança, quando uhum. ela começa a dizer não, que ela quer fazer do jeito dela, ali é um ensaio bem pequenininho que a criança, que o neném começa, o bebê começa a perceber que ele tem vontades próprias, que ele quer fazer as coisas do jeito dele. Mas a individuação mesmo, ela deveria ocorrer na adolescência. É onde a gente começa, deveria, pelo menos, ter essa rebeldia que todo mundo condena da adolescência e que eu, tipo assim, era um papo que eu tinha com a minha mãe, que a minha mãe sempre dizia assim: ai, você não teve essa parte da rebeldia, você foi tão boa, tomara que a tua filha seja igual. E eu dizia: é mesmo, tomara que ela seja igual.
Se eu soubesse que essa rebeldia é a vontade, é o Positiva. desejo, é positiva, isso mesmo, porque é o desejo dela de se tornar um indivíduo, mesmo que seja diferente da mãe, e tá tudo bem com Olha as só. identidades, com as características dela. Então, na adolescência, quando tem a rebeldia lá, é essa rebeldia que está fazendo. E aí, muitos adolescentes se vinculam a outros amigos, que eles têm os grupinhos de amigos. Para que que eles fazem isso? Porque com essa força desse grupo de amigos, eles têm a força de romper. Se o pai não ajuda a mandar para a vida, é como se eles tivessem um grupinho junto, unidos, eles ficam mais fortes para tentar romper esse cordão e ir para a vida. Quer fazer as coisas escondidas, né? Querer ultrapassar os limites, né? Teoricamente visto como um errado, né? O errado é muitas vezes o necessário para quebrar o padrão, né? Para sair dessa simbiose. É onde ele faz o rompimento, onde ele vai totalmente para a vida. E aí a mãe, aqui olhando para a mãe precisa deixar esse filho existir, mesmo que ela veja coisas que, tipo, não seriam tão boas. Claro que no contexto, tipo assim, o que eu posso deixar que seja saudável, que não vai ter tanto prejuízo para a vida dele, deixar com que ele decida. Então, eu posso perceber o que é negociável, o que que eu posso negociar. Eu deixo coisas que são negociáveis e vou deixando com ele, vou deixando esse cordão esticar até ele romper totalmente. E Gi, o que será que explica? É que a gente também nunca pode desconsiderar o fator espírito, né? A gente, né, eu acho que isso faz muita diferença, né? Mas eu tava refletindo assim sobre o que que faz daí uma pessoa ter esse corte saudável, né? E ter o grupo, ter a rebeldia que seja, né? Do não, do enfrentamento, né? Não quer mais sair com os pais, quer ter, né, as próprias escolhas, né? Tudo bem, saudável, né? Mas aí eu me pergunto assim, qual que é a diferença entre uma adolescência saudável e uma adolescência que daí a pessoa daí já se envolve com droga, já ir busca, sabe, o álcool, essas coisas assim mais complicadas, né? Às vezes até questão de violência, né? De se juntar com grupos violentos, de querer bater. A gente está vendo muito agora, né? Por exemplo, casos com animais, né? Adolescentes fazendo crueldades com animais, né? O que será daí que leva, né, os adolescentes buscarem esse tipo de vínculo lá fora, sabe? Eu fico me perguntando muito sobre isso, porque a gente pensa muito assim, ah, é culpa dos pais, né? Os pais não souberam educar, os pais que não deram o limite na hora certa. Mas será mesmo, né? Porque eu imagino que, claro, um pai como eu posso dizer, um pai Austero. normal, porque tem tem pais também desequilibrados, né? Obviamente, né? Com certeza existem os pais desequilibrados, mas um pai, né, uma mãe normal, vamos dizer assim, com certeza sofre com isso também, né? É que aí tem os dois polos, né? É quando ele vai para o outro polo. Tem aquele adolescente que eu fui dessa forma, que diz amém para tudo, que não consegue ter voz e deixa tudo acontecer como já está, continua naquele padrão como é e não coloca os seus desejos, a sua vontade em pauta, não luta pelos seus desejos. Esse outro polo vai para a rebeldia, vai tentar algo externo para tentar cortar essa simbiose. Mas não é que seja saudável, claro que não. Só que ele está buscando algo externo porque ele não consegue sair. Porque percebe assim, quando eu vou para as drogas, para o álcool, para coisa assim, eu não estou sendo responsável pelos meus atos, eu estou buscando algo para mim poder olhar para o mundo diferente, para mim, ou ele está fugindo de alguma coisa, então ele não está encarando o problema de frente. Ele vai para Exato. outro polo. E aí ele não consegue fazer, ele ainda está nessa simbiose, não é que ele rompeu a simbiose pela rebeldia, não é isso. Ele foi somente para o outro polo, pela agressão. Ele tenta tanto e aí ele fica raivoso, violento, porque ele não consegue trabalhar aquilo internamente e aí ele coloca essa agressividade para o mundo. Então, Ah, traz isso entendi. para fora, sabe? Então é uma vontade que ele tem, mas ele não consegue, e aí ele acaba extravasando, né? Acaba liberando isso de uma maneira é, agressiva, né? Tá, fez bastante sentido para mim conseguir Faz entender. sentido? Fez bastante sentido.
Porque é muito complexo, né, Gi? Acho que tem várias situações, né? E de cada um, né, dentro da sua família ali que. E que nem você falou, tem coisas assim que parece que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, né? Que é uma criança boazinha, um adolescente bonzinho, mas que lá na vida adulta, daí que começa a apresentar, né, algumas questões ali, né? Trazer à tona tudo aquilo que ele não conseguiu elaborar na adolescência, depois vem ainda para a vida adulta, né? Eu costumo falar que para você olhar para isso, como que eu sei, como que eu posso perceber que eu estou presa nesse complexo materno? É Uhum, olhar para as tuas relações. Primeiramente, olha para as tuas relações, não só a materna, todas as tuas relações. Como elas estão? Como se você se relaciona? Você sente culpa ao se posicionar? Você sente essa culpa quando você se posiciona de alguma forma? Você tem esse medo intenso de não decepcionar alguém ou decepcionar o outro, ou você está sempre buscando agradar, tem essa necessidade, de agradar o outro. Aí são vários tópicos que você vai olhando. Será que eu sempre estou procurando essa aprovação do outro? Eu coloco a necessidade do outro em primeiro lugar, antes da minha, ou eu me abandono e cuido do outro para manter o vínculo, eu fico nesse autoabandono. Quando o descansar é errado. Então, tudo isso são partezinhas que eu posso observando e olhando. Opa, eu tenho algo para me rever nessa relação lá atrás, que eu preciso mudar essa forma de vinculação para mim conseguir mudar as minhas relações. Porque tudo isso que eu falei, ele reflete nas relações. sim. Esse buscar o reconhecimento no outro, reflete nas relações, reflete no nosso financeiro. Opa! Como eu lido com o dinheiro? É uma relação. Eu busco o reconhecimento e agradar o outro? É uma forma de receber o valor. Você tocou num assunto bem interessante, né? Porque a gente vê, né, dentro da mesma família, pessoas muito bem-sucedidas, né? E pessoas que estão sempre pedalando, né? Sempre correndo atrás, né? Sempre. E a pessoa, normalmente, né, as pessoas não vão vincular, né, essa ser bem-sucedido ou mal-sucedido com o relacionamento, como ela se relaciona com a mãe, no vínculo que ela tem, né, com esse complexo materno. Olha o quanto isso é importante, né, Com a mãe, né? E com e o com o mundo, pai, né? e com o Não, mundo. e com o mundo, né? Porque a gente vai observar essas relações ruins, né? Ou problemáticas no nosso dia a dia, mas é que o pano de fundo está lá em como eu me vinculava com a minha mãe, né? Essa que é a ideia aqui, né? De fazer essa percepção. Porque você falando assim, a minha mãe, por exemplo, eu tinha uma relação boa com ela. Até hoje eu tenho. Então, assim, no fundo, acaba mascarando um pouco como eu recebi esse vínculo, né? E é preciso, né, de às vezes sondar mais, falar mais sobre o assunto, cavar mais em terapia situações e sensações para conseguir perceber esses vínculos, né? É porque aparentemente estava tudo maravilhoso. Então, se torna às vezes mais difícil perceber. Lógico que quando eu estava com a minha filha que eu via, era um aspecto que eu tinha dela que era bem claro para mim. Mas para ir se individualizando, como você trouxe, né? Às vezes tá cobertinho, né? O bolo, né? Tá bonitinho o bolo. Lá dentro, lá no meinho, é que estão as histórias que realmente a gente tá querendo, a gente tá repetindo sem consciência. É isso? Tá no É lugar isso certo essa mesmo. informação? Sim, exatamente por aí, Chamo, porque eu também tinha uma relação muito boa com a minha mãe, só que eu não percebia que eu tinha essa anulação, que eu tinha essa necessidade de agradar, que eu ficava nesse padrão de ser boazinha, ser a perfeitinha, eu não conseguia perceber tudo isso, e que vinha dessa vinculação, onde eu achava que eu precisava me anular. Foi aí que eu entrei, porque a minha mãe sempre se anulou para a vida. E eu fui a continuação dela nas outras relações.
E aí ela dizia, como é que pode, né? Ela me chama de maninha. Como é que pode, né, maninha? As tuas coisas são bem parecidas com as minhas. Eu digo, pois é. Por que será? Agora eu digo, por que será que era isso? E eu dizia, eu pensava que era lá atrás que eu te precisava olhar e ter ali. E como que eu mudo esse formato de vinculação? É quando o meu desejo é mais forte do que a dependência. A minha voz, a minha vontade de sair dessa dependência é muito maior. Porque quando eu estou nessa simbiose lá com a mãe, eu ainda estou nessa dependência. E aí o vínculo é mais importante do que o meu desejo. E o meu desejo precisa ser maior. Quais são os meus desejos? E aí deixar como reflexão para o pessoal aqui. Quais são os teus desejos? Mas os teus. E não, e tipo assim, para as mães aqui, porque o meu era antigamente era ver a minha filha se formar, ser feliz, não sei o quê. Percebe que aí é um desejo para o outro. Não, quais são Uhum. os meus desejos? O que que eu realmente quero? O que que eu sinto aqui dentro que eu não falo para ninguém? E aí você começa nas pequenas coisas, porque tem vezes que a gente não tem voz nem para escolher um restaurante. Eu deixo sempre para o outro. Ai, qualquer um tá bom. Ao que você escolher tá bom. Não que eu vou só olhar para mim. Vai ter esse equilíbrio, né? Essa troca. Mas é se colocar também, ver a sua voz e aí trabalhar você, não responsabilizar o outro ter que me cuidar, não. Eu vou ter que fazer para mim. Mudar essa voz interna dentro de mim e eu fazer aquilo que faltou para mim. É porque uma coisa, né, você falou assim, não que eu vou fazer só pra mim, mas é porque assim, nossa, peguei muita coisa aqui que tem tudo a ver comigo, gente, desde o começo. Tanto o meu vínculo com a minha mãe quanto com a minha filha e com os meus filhos, né? Mas assim, porque uma coisa é assim, você ser autoritário e você decidir, né? Não, vamos em tal lugar. Né? Agora, o que acontece muito é, né, as pessoas, que nem você falou, a pessoa pergunta, né, em qual restaurante nós vamos? E aí a pessoa responde, em qualquer um, eu sou assim também, em qualquer um que você decide tá bom. Mas veja, foi lhe dada a oportunidade de você escolher, né, e você joga pro outro, né, então, não é porque você vai ser autoritário e você vai dizer, não, a gente vai naquele lugar, ponto final. Não, é uma discussão ali, né? Uma conversa e que você e acaba não colocando a tua vontade, né? Você acaba não expressando aquele teu desejo. Porque eu tenho certeza absoluta que quando você fala assim, você escolhe, mas você tem algum lugar na tua cabeça, em mente. Eu tenho certeza absoluta. Quando a pessoa fala onde nós vamos, você pensa em algum lugar. Só que você não fala, poderia ser em tal lugar. Você fala, não, você decide. E aí, se a pessoa escolhe um lugar diferente daquele que você tinha pensado, aí você dá aquela brochada, mas vai, né? Então, já deixou a tua vontade ali em prol do outro. É muito interessante observar isso, porque são coisas muito pequenas, né? É do dia a dia, É do né? dia a dia. Aham. E aí, você às vezes fica, né, com aquele meio como que diz? De bode, né? É, Que não porque a sabe nem o mente porquê. depois fica ali. Pô, mas Isso! ele sabia que eu gosto daquele restaurante tal. Ele podia ter Aí, ido, mas você verbalizou que você estava interessado, né? Pesa depois porque não verbaliza. E não verbaliza por causa de quê? Algum medo, né? Alguma insegurança que está ali por trás. Por que que eu não posso simplesmente falar onde eu desejaria? E pode ser que a gente vá no que o outro queria, se a maioria voltar para, né? Mas pelo menos eu verbalizei o meu sentir, né, a minha vontade, para que depois não fica lá na mente, né, tagarelando que devia ter feito isso, devia ter falado daquilo, porque ele sabia. Porque eu vejo que é muito comum nas terapias acontecer isso, né? A pessoa não fala, não se expressa e acha que o outro deveria descobrir o que ela está é, pensando sobre o assunto. É muito comum, né, fazermos isso. Quem gente. nunca, né? E aí é essa parte de existir e deixar o outro existir. Hum. Então, é perceber, eu preciso existir nas minhas relações e deixar o outro existir também, porque tem dois polos. Tem um que se anula e tem outro que acaba, para sentir o seu valor, fazendo pelo outro. Aí só ele existe nessa relação. Então, é eu existir e o outro também poder existir do jeito dele.
Gi, uma outra coisa que eu fiquei aqui, uma perguntinha aqui, uma na caraminhola aqui na cabeça, né? Pra ver se eu entendi ou se você pode explicar mais. O vínculo não necessariamente é presença. Então, eu posso ter uma relação de ausência com a minha mãe, por exemplo, né? Ela tá num lugar, eu tô no outro e a gente quase não conversa, a gente quase não se vê, por exemplo, não é aquela Pode estar coisa em de outro ficar. plano, né? Pode estar em outro plano já, bom, falecida. É, eu ainda tô Também. pensando aqui por É, enquanto. não, mas Eu ainda não também, fui longe, falecida mas também, né? É. não, mas eu quis dizer assim, tipo, não é aquela coisa assim que, eu fico toda hora vendo minha mãe, eu vou lá visitar tudo, né? Eu, né, tô sempre presente. Não, né, eu tô pensando assim, tipo, eu tô ausente, Ausente. vamos dizer assim, fisicamente, né? Não tem essa presença, né? Mas existe ainda o vínculo e os meus hábitos, as minhas atitudes, as minhas relações ainda estão moldadas de acordo com esse vínculo. É isso? É isso mesmo, porque não precisa necessariamente eu estar fisicamente ligada. Eu estava morando em outro Aham. país e eu estava totalmente ainda nesse vínculo, Vinculada. Uhum. vinculada à mãe. Eu não tinha voz, eu não tinha. Nas minhas relações lá, aí sim eu mostrava. E aí, nessas relações, isso é muito importante que tu trouxe, Abi, que eu já tinha esquecido. Nessas relações, o outro, eu não consigo enxergar o outro por completo. Porque eu ainda estou enxergando as demandas da minha mãe, porque eu ainda estou Inconsciente. vinculada lá com ela. Então, o outro ainda não existe para mim. Eu estou dentro do outro. Deixa eu ver aqui. Tem os bonequinhos aqui, ó. Numa relação seria dois, um Uhum. conversando com o outro, né? E aí, quando eu estou nessa vinculação ainda, na simbiose, eu estou aqui dentro. Matrioska. E aí, Olha. como que eu vou me relacionar? Não tem outro bonequinho. Como que eu vou me relacionar com outra pessoa aqui? Não tem como. O que que eu vou estar enxergando aqui? Eu vou estar enxergando o outro? Não. Não. Eu vou estar enxergando as demandas da minha mãe, a parte que eu peguei para mim. Gente, que loucura. Eu descobri que eu preciso de um tratamento, porque muita coisa mexeu aqui comigo. Vou ter que marcar com você, Gi. Fazer uma sessão E aí. é isso também, né? Traz um pouco, você, através disso tudo, você criou um método, né? Uma maneira de trazer isso É, mais direcionado, né? Também acho legal você trazer isso também. Faça uma vivência em forma de curso vivencial, que você vai vivenciar todas as etapas da individuação. Não é que você vai sair dali individuado, você vai ter um mapa, como se fosse um roteiro, tá? Eu preciso passar por aqui, aí você vai entender quando você estiver naquele processo, porque tu tá fazendo a individuação, quando você sai da individuação, você começa a ter muita raiva, sente a raiva, porque é a raiva, porque você não quer estar mais naquele processo, mas você ainda está, você não consegue sair daquele lugar, então vem a raiva. Aí tem vezes, e esse foi uma parte minha, que eu ficava me culpando, que eu ficava me julgando. Por que que eu estou sentindo tanta raiva? E se você já sabe do processo que você vai viver, você sabe qual etapa tu tá. Ah, eu tô aqui. Como que eu posso trabalhar essa raiva? E daí a gente trabalha nessa vivência, nesse curso, essa parte da raiva. Aí depois que eu fiz toda essa individuação, passei pela raiva, eu vou para onde? Eu vou para a culpa. Por quê? Porque me traz muita culpa sair desse lugar, deixar exato. alguém para trás. E aí trabalhar como entender se eu estou nessa culpa? Como que eu trabalho essa culpa? Como que eu vou lidar com isso? E aí, por final, você vai para a parte da aceitação, de olhar para tudo como um processo, como se fosse um inteiro mesmo. Aí sim, agora eu posso ir para a vida. Então, é um processo vivencial, onde eu vivencio, quando eu trago mais explicações sobre isso para você se entender, onde eu trago percepções para você entender aonde você está, como que você se formatou na tua história. Então, vou trazendo contextos para você entender qual a tua formatação, como você se formatou e se você já tem filhos, também é interessante você olhar como que eu estou fazendo isso nos meus filhos. Quando eu sou mãe, ainda tem dois processos. Eu olho como eu faço como mãe e como filha. Então, tem essas duas partes. E aí eu trago isso nessa vivência. São 6 encontros online. Não estou com as inscrições abertas ainda, mas estou com fila de espera. Então, se alguém tiver algum interesse ou quiser trocar alguma percepção ou tirar dúvidas, fico à disposição também disso.
eu já fiz, foi Já muito bom. fez? Eu Ai, já que A fiz, foi legal. Sam muito já bom. fez. Levantou pontos bem interessantes para mim depois da terapia. Mas ainda vejo em várias facetas, né? Porque é aonde ainda tenho que criar mais consciência, para trabalhar mais esse vínculo, né? Parece que o fiozinho, né? Porque aquela imagem do cordão veio forte para mim, né? Porque esse cordão umbilical, essa genética, né, que fica em nós, ela é forte, né? É celular, né, pessoal? Tá nas nossas células. Então, é como romper padrões é algo que você faz esforço, né? Mas quando você rompe padrões com consciência, o esforço é menor. Eu não sei nem se cabe a palavra esforço depois, né? Porque você sabe que você está atravessando um caminho que é para energeticamente, celularmente, né? Espiritualmente, você tem um motivo, tem um porquê, um para quê, né? Então, é, eu acho que o esforço não me vem outra palavra. Se alguém tiver alguma outra palavra para pôr aqui, porque assim, é, tem um movimento, mas ele não precisa ser no peso, né? Naquele peso, porque você tem consciência que aquilo, você sabe para quê? Que é o que a gente fala às vezes de sangrar, né? Que a gente trouxe aqui também sangrar a dor. Você está olhando, você percebe o porquê, você sabe o quanto aquilo influencia na sua vida, o quanto tem pontos em que você se sente culpado exatamente por continuar refletindo sobre esse complexo materno. Então, é um caminhar que você tem direção, tem propósito. Pronto, a palavra boa ficou agora. Tem propósito, né? Então, mesmo que Perfeito. seja difícil, doloroso, né? Alguns momentos, você sabe qual é o propósito daquilo. E aí muda tudo, né? E é isso que torna muito interessante depois do processo, porque vem a leveza, né? Vem a aceitação, né? E isso aí é bem como você disse, é esse processo mesmo que a gente passa. E aí, por quê? Porque esse nó, como você faz do cordão, quanto mais dor a minha mãe passou, as minhas ancestrais passaram, mais esse cordão é apertado. Então, mais difícil é de sair desse lugar. Mais esse nó fica ali e eu preciso liberar. E aí, quanto você vai trabalhando, você vai caminhando nesse processo, você caminha um pouco, você libera um pouco esse cordão, você libera fluxo de vida na tua vida. Aí você vai, tipo assim, fiz um processo, caminhei até aqui. Eu não fiz todo o processo ainda, mas eu já liberei um tanto aqui. Eu libero fluxo de vida. Fluxo de vida é prosperidade. E a prosperidade não é só dinheiro, é vida. É fluxo, é energia de vida. Porque pensa, trazendo o cordão que a Chan trouxe lá. Pensa no cordão te apertando. Você vai soltando esse cordão, vai te trazendo vida. E é isso que você vai gerando na tua vida. E aí reflete, vai para todas as áreas. E aí você vai liberando aos poucos, você vai se trabalhando. Quanto você vai se trabalhando, vai liberando mais um pouco. Aqui libera um fluxo, vou para um degrauzinho a mais. Vai liberando, e aí se trabalhando. E aí a gente continua se trabalhando rádio eterno, né? É, o resto da vida. E eu achei bem legal esse exemplo do cordão, porque aí me veio também uma outra questão assim, porque quando a gente fala em romper, né, romper esse vínculo, a gente também entra em dor, né? Porque daí a gente pensa assim que é um rompimento, né? Tipo de acabou, né? Forte. Ah, cortei relações. É. Isso, cortar. E na verdade não é cortar, Uhum. né? Não é, digamos, cortar oco, vamos trazer, né, tentar para uma coisa Cordão. mais concreta, né? Não é cortar o cordão, mas é sim desfazer esse nó, né? Então é como se Afrouxar, fosse isso, é como se fosse um, afrouxar. um caninho, né? Alguma coisa que tivesse ali embolado, né? Com vários nós. Então não adianta eu cortar, né? Eu tenho que desfazer esse nó para o fluxo de energia liberar, né? E eu acho que quando a gente pensa nisso, aí a gente não fica sofrendo, né? Tipo, de que vai cortar, porque não existe esse corte, né? Até porque o vínculo, ele é eterno, né? Como a gente trouxe. A questão é de como lidar com esse vínculo, né? De como eu ter esse vínculo com a minha mãe, mas sendo individual, né? Sendo eu, né? Tendo o meu, como diz, o ego, né, sendo um indivíduo mesmo, né, e a mãe sendo ela, né, e assim sucessivamente, né.
Você afrouxa esses nós, esse cordão ele se rompe naturalmente, e aí eu já não me relaciono mais com a mãe como filho, ou filha, né, que seja. Eu me relaciono como adulta, e aí é uma relação de adultos. Ah, olha só. Então, é essa a vinculação que muda, é o jeito de eu me vincular. Eu não estou mais nesse lugar de filho, eu existo nessa relação. É Muito diferente para mim. interessante. Agora ficou bem Tem, claro. ficou Ficou bem bem claro. claro. O Inclusive, tem uma adultecer, abordagem. né? É, Adulto que sou. exatamente. Tem até uma abordagem na psicologia, uma área que fala sobre a, como é que é o nome? Análise transacional, que é exatamente isso que você está falando, Gi, é como o relacionamento com o outro, e dentro dessa análise transacional tem três figuras, que é o pai ou a mãe, né, o adulto e a criança. Então, é exatamente isso, a gente tem que entender as nossas relações e assumir o adulto, né, que somos, para nos relacionar com outro adulto. Agora, porque dependendo da onde eu tô, né, em que estado que eu criança, mesmo sendo adulta, mas eu estou no estado de ego, e chama de estado de ego. Eu estou no estado de ego criança, lidando com alguém que é o pai autoritário, o pai crítico, e aí não vai dar bom. Né? Normalmente, uma criança rebelde, ela vincula com o pai crítico, e aí a relação não vai dar boa porque nenhum tá no estado de ego adulto, né? Cada um tá no estado de ego que acaba se vinculando. É bem interessante isso de Muito bom mesmo, Gi. Nossa, adoramos. Acho que foi muito esclarecedor para nós e para o público, né? Para quem foi assistir, entender mais. E dizendo que eu vou deixar os contatos da Gislaine também ali no fim né, na descrição, para quem tiver interesse. E também, se quiser saber mais sobre o assunto, quiser conversar mais, deixa aí nas percepções suas nos comentários, que a gente vai adorar saber, por favor. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, mande para os seus amigos, para a sua amiga, manda para sua mãe, né? Porque ela também tem esse complexo materno, ainda também dá para ela observar também os pontos em que ela precisa também se individualizar, tá bom? E não esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente possa ter mais conteúdos e chegar a mais pessoas sempre, que é o nosso objetivo aqui, levar informação com consciência para todos que queiram receber essa informação. Muito obrigado, Gi. Muito obrigada, Lê. Até a próxima. Diga obrigada, Obrigada. Gi, foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E obrigada pelo convite de me trazer aqui, desse espaço. Nós que Agradeço. Foi um agradecemos. Mas prazer. nós